Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E olha, hoje eu vou trazer para você Gênesis, capítulo 17. É uma passagem linda, é uma das melhores passagens de Gênesis. E olha, enquanto eu chamar a vinheta, não esquece não, curte, compartilha esse canal, manda essa palavra para quem você gosta, para quem você quer bem, para quem você ama, para a gente poder espalhar a palavra de Deus. Depois da vinheta, eu estou te esperando aqui com Gênesis capítulo 17. Vem comigo que eu vou te explicar. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta e hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 17. Amém, querido? O que é a série Gênesis? A série Gênesis é uma série composta por episódios. Cada episódio é um capítulo do livro de Gênesis. O objetivo dessa série é nos fazer estudar um dos principais livros da Bíblia. O Gênesis, ele traz a nossa origem, ele traz o nosso princípio, como o próprio título já diz, o princípio. Então ele traz tudo o que Deus pensou, a sua vontade quando nos criou. Se nós entendermos o livro de Gênesis, a gente consegue retornar àquela imagem original que Deus propôs, aquele plano original que Deus tem para a nossa vida através da graça em Cristo Jesus. Queridos, se você é novo por aqui, eu vou colocar um card aqui em cima para que você localize a série Gênesis. Meu desejo é que você leia todos os capítulos até o 17 e que você assista os episódios. Cada episódio eu trago um versículo-chave para que você possa entender a tônica daquele capítulo. Seja para que você entenda a tônica teológica, ou seja para que você entenda a tônica de valores, de princípios para a nossa vida cotidiana. Amém, querido? Eu estou te esperando aqui depois do pause, tá bom? Gente, Gênesis capítulo 17 é maravilhoso porque ele vai falar de uma aliança que Deus faz com Abraão. Que é isso, pastor? Mas espera aí, Deus já fez uma aliança com Abraão. Que é isso? De novo, outra aliança com Abraão? Isso aí, querido. Essa segunda aliança, ela não anula a primeira. Ela tem tudo a ver com a primeira, porém, é como se Deus estivesse tornando essa aliança mais abrangente. No capítulo 15, se você tem visto os episódios, se você está me seguindo, você sabe que Deus fez uma aliança com Abraão. Sendo que aquela aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança, eu diria, de âmbito um pouco mais reduzido, aonde Deus está falando com Abraão o seguinte: olha, confia em mim, acredita em mim. Se você acreditar em mim, eu vou te dar filho, eu vou te dar um filho. Acredita em mim, eu não te chamei à toa. Ou seja, é uma aliança que Deus está fazendo com Abraão, uma aliança um pouco mais íntima, uma aliança um pouco de um âmbito um pouco mais fechado. E agora no capítulo 17, Deus faz uma aliança um pouco mais abrangente com Abraão. Deus faz uma aliança o que vai estender-se não só para Abraão, mas para todos da sua casa, para a sua descendência, para a formação da nação de Israel, mas também para as nações gentílicas que iriam vir depois disso. Ou seja, uma promessa que iria se estender de forma espiritual em Cristo Jesus. Amém, querido? Você consegue entender essa diferença? E olha, uma coisa que eu tenho observado e que eu quero trazer para você nesse capítulo 17 é a seguinte explicação. No Velho Testamento, Deus ele vem tratando com Israel de forma didático-pedagógica. Eu não deixo de falar isso para você. A lei não foi revogada por Jesus, ela não foi abolida, ela foi vivificada, ela foi atualizada no Espírito, ou seja, Deus utilizou a sua lei como um recurso didático-pedagógico. Por quê, querido? Você já imaginou se você pegasse uma criança, pega seu filho, pega seu sobrinho, seu primo de 6, 7 anos, não estou nem colocando novinhos, 7, 8, até 10 anos, e tenta explicar para eles, por exemplo, trigonometria na matemática. Tenta explicar para eles os componentes, a tabela periódica da química. Tenta explicar para ele o movimento retilíneo uniforme da física. Tenta explicar para ele a indução elétrica e sua velocidade. Tenta explicar para ele todo o sistema biológico do ser humano, as células. Tenta explicar isso para ele.
amado, ele não vai conseguir entender. Mas por quê, pastor? É óbvio, ele não tem maturidade para isso, ele ainda não caminhou o suficiente para que ele consiga entender aquela explicação que você vai dar. Ele primeiro precisa ser letrado, alfabetizado, ele precisa aprender o básico, ele precisa aprender as pequenas coisas para depois, segundo, terceiro, quarto ano, e aí quinto ano, sexto ano, sétimo ano, até que ele consiga chegar à faculdade. Assim Deus fez com seu povo. Deus veio pegando esse povo que ele criou do nada, das entranhas de Abraão. E ele veio conduzindo esse povo, ele veio explicando esse povo. E me deixa muito chateado quando eu vejo gente falando assim, não, porque a lei acabou, a lei morreu. Não, amado, a lei ela é importante, a lei ela tem os princípios básicos lá da pedagogia de Deus. E às vezes, para entender certas coisas da graça, nós precisamos voltar e entender qual era a intenção de Deus na formação da lei, para que a gente consiga entender a graça superabundante que Ele colocou na nossa vida através de Cristo Jesus. Então, querido, quando Deus vai fazendo essa, não uma nova aliança, mas uma outra aliança com Abraão, é nada mais, nada menos que o prosseguir, a caminhada do processo entre alianças com Abraão, para que ele comece a entender as coisas. E eu quero ler para você o texto em que Deus faz essa aliança com Abraão. Ele diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão, guarde a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Amém, glória a Deus. Eu exagerei um pouquinho mais na leitura para você entender melhor essa aliança. Deus ele chega para Abraão e fala dois aspectos tremendos nessa aliança. Ele fala primeiro, olha, eu quero fazer uma aliança com você e toda a tua descendência. Ali Deus estende a promessa dele, não só a Israel, que eu já expliquei aqui na série Gênesis, que é um modelo de nação, um modelo, uma plataforma onde Deus prepara uma nação santa, uma nação separada para os propósitos futuros de Deus, com o estabelecimento do reino, do milênio, etc, etc, etc. Deus estava preparando uma nação como um modelo de atuação sociopolítica. Israel tem essa característica de ser uma nação, um DNA que Deus separou, uma promessa de prosperidade para o cumprimento e obediência. Isso vai mudar um pouco no Novo Testamento, porque agora vão ser incluídos nessa promessa as nações gentílicas, ou seja, os gentios vão estar incluídos. Porém, no Novo Testamento, a tônica ela se volta para
a fidelidade. A fidelidade, ela traz ressurreição em Cristo Jesus. A fidelidade também traz perseguição, não só prosperidade. A prosperidade de Deus continua, porém no Novo Testamento há um espalhar da palavra de Deus, a boa nova, o evangelho, ele vai ser espalhado. Então muda um pouco essa característica. Agora, Deus ele tem não só uma nação DNA escolhido, que Deus tem reservado para os dias finais, mas não, Deus tem toda a terra, ele tem todas as nações, os gentios, todos fazem parte, todos aqueles que crerem em Cristo Jesus e confessarem isso, eles poderão usufruir dessa promessa. Então, essa é a abrangência dessa aliança que Deus faz. E aí Deus fala para Abraão o seguinte: anda na minha presença e ser perfeito. Essa mesma aliança, ela é muito parecida com a aliança que Deus fez com Noé, que diz que ele era homem íntegro e andou com Deus. Então Deus não muda o padrão. Deus nunca vai mudar nas suas alianças o padrão comportamental. Então, querido, ponto número 1, se Deus te fez promessa, creia que essa promessa que ele fez com você é uma promessa onde ele não muda o comportamento dele e não quer que você mude. Aliás, ele quer até que você mude o seu comportamento, mas para melhor. Anda na minha presença e ser perfeito. Querido, andar na presença de Deus é ter o prazer de viver com Deus. Andar na presença de Deus é acordar todos os dias e fazer sua devocional. Andar na presença de Deus é ler a palavra de Deus. Andar na presença de Deus é falar, orar, conversar com Ele o tempo todo. Tá no ônibus, tá no carro, tá tomando banho, tá fazendo comida, tá estudando. Deus está contigo, Ele está participando. E é na caminhada. É na caminhada que as coisas acontecem. Anda na minha presença, vai falar de processo. Muita gente quer alcançar a promessa, mas sem passar pelo processo. Não, amado. Para que você tenha seu nome mudado, para que o seu caráter e a sua história seja mudada, Deus quer caminhada com você. Não há meios de Deus cumprir a promessa dele na sua vida se não for através de caminhada, processo. Não adianta você querer fugir disso. Anda na minha presença e ser perfeito. E deixa eu te falar uma coisa, só de andar na presença de Deus, essa perfeição já é implícita. Essa perfeição ela vem do verbo tamim, do hebraico. E é a mesma perfeição utilizada para os animais do sacrifício, ou seja, separados, aqueles animais dedicados, aqueles animais que eram escolhidos e separados para que fossem sacrificados. Amado, seja separado, seja diferente. Deus quer ter uma obra contigo, uma promessa contigo, mas para isso Ele quer que você seja diferente. Ele quer que você ande com Ele, ande na presença dEle, ande tendo intimidade com Ele. Se você tiver o processo de intimidade com Deus, você já é forte candidato a ser perfeito, querido. Não abra mão disso, não abra mão do que Deus te chamou para fazer. Deus quer transformar a nossa vida de glória em glória. E Deus fala que vai estender isso a toda a descendência dele. E para provar isso, Deus muda o nome de Abraão. É claro que isso é um fato isolado, é claro que isso é um fato daquela época, porque o nome naquela época, ele apontava para a nossa história. Os nomes eram escolhidos de acordo com a história, de acordo com o seu nascimento, com o local do seu nascimento, com algum acontecimento ou fenômeno físico, natural que estivesse acontecendo naquele momento. Então, querido, os nomes eram dados para contar histórias, para marcar história. Quando Deus muda o nome de uma pessoa, Deus está mudando a história dessa pessoa. Hoje Deus não muda mais o nome. Ele não vai chegar para mim e falar pastor Alexandro, agora você não é mais pastor Alexandro, você é pastor sei lá o quê. Não, por quê? Porque na verdade quando minha mãe me deu esse nome, ela agora não tinha mais a intenção de contar uma história, e sim de me identificar civilmente na nação brasileira. Assim como você, e assim como todas as maiorias das nações aí. Então, hoje não é necessário mudar nome, porque Deus não vai mudar a história. Quando Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa história internamente. Deus muda aquilo que nós fizemos. Naquela época, até o nome dos personagens bíblicos eram nomes didático-pedagógicos, como eu já expliquei para você, porque o nome indicava, marcava uma história. Por isso Deus muda o nome de Abraão.
Mas não significa que Deus não faça isso nos nossos dias hoje. Deus quer mudar a nossa história hoje. Deus quer mudar sim. Talvez Ele não mude o seu nome, talvez Ele não mude o seu registro civil, mas Ele vai mudar a sua história através da promessa que Ele fez para você. Então, querido, anda na presença de Deus e seja perfeito, porque Ele vai mudar a tua história, Ele vai te tornar extraordinariamente fecundo. Ou seja, aquilo que você fizer, as obras das suas mãos serão férteis. Deus aproveita, muda o nome de Sarai também. Ele tira o I, ele tira Sarai e bota Sara, e ele fala, porque Sara também será uma grande nação. Dela sairão reis e reinados e impérios. Ele fala isso na palavra. Querido, presta atenção, Deus não tem nos chamado à toa. Às vezes nós achamos que as promessas de Deus são restritas a coisas como carro, casa, bens, prosperidade. Querido, tira isso da sua cabeça. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, querido, Deus institui um segundo tópico que eu quero trazer para você. Deus, ele institui a circuncisão naquela data. Deus, ele tem que mostrar para Abraão que é necessário uma marca de separação, uma marca que causasse distinção, que distinguisse a nação que ele estava criando. Então Deus, como não tinha como explicar para ele a obra da graça na vida dele, ia ser muito complexo para aquela criança, né, de Abraão. Abraão ainda era uma criança na presença de Deus, apesar de ter toda aquela idade. Amado, Deus tinha que criar um sinal. E aí Deus ensina ele a fazer circuncisão, que é um pequeno corte, uma pequena incisão na pele do prepúcio da genitália masculina. Ali, né, no órgão masculino. Fazia um cortezinho, aquela marca ficaria, cicatrizava, e aquela era a marca da circuncisão. E os judeus, eles vêm trazendo essa tradição durante muitos anos. E Paulo é obrigado a falar dessa tradição em Romanos capítulo 2, verso 28 e verso 29. Ele fala uma coisa interessante, porque não é judeu quem é apenas... Ele vai dizer quem é apenas se acha da nação judia. Nem é circunciso aquele que cortou a própria carne. Isso ele fala no verso 28. Mas ele também vai dizer que, no verso 29, porém, o judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração pelo Espírito. Olha como é que mudou a didática. Agora Paulo ele tem acesso à matéria mais pesada que Deus queria dar, física, química. Agora Paulo tem a visão melhor e hoje nós temos uma visão melhor ainda do que a de Paulo. Paulo está dizendo que judeu não é aquele que simplesmente é nascido na Judéia, não. O que pertence a uma das tribos de Israel, não. Ele está dizendo que é aquele que se sente judeu interiormente. Presta atenção nisso, querido. Olha como é que Deus estendeu a promessa para muitas nações. E a circuncisão é a do coração pelo Espírito, porque hoje o Espírito Santo ainda faz marcas no nosso coração. Ele vai lá e tira as raízes de amargura, ele tira tudo aquilo que não vai encher a nossa vida, que não vai trazer benefício nenhum para a nossa vida, e ele coloca em nós, em mim e em você, a marca, o selo, o vínculo da perfeição que é o amor e o selo do Espírito Santo para aquele dia. E essa é a nossa marca, essa é a nossa circuncisão. Amado, Deus ainda faz promessas. E a promessa do capítulo 17 de Abraão ainda serve para mim e para você. E eu quero te chamar nesse episódio. Anda na presença de Deus e seja perfeito. Porque hoje nós não circuncidamos mais na carne. Hoje, todo aquele que se sente judeu, ou seja, todo aquele que se sente incluso na aliança de Abraão, é verdadeiramente judeu. E todo aquele que tem a circuncisão no coração está marcado por Deus. Tem o sinal de Deus que Deus ensinou lá atrás para Abraão. Agora esse sinal evoluiu, progrediu, caiu a ficha na nossa mente, que não é um sinal da carne, pela letra, pela lei, como ele ensina em Romanos capítulo 2, mas sim pelo Espírito. Querido, anda na presença de Deus e seja perfeito.
Porque as promessas de Deus para a sua vida não são de bens materiais, mas sim em relação ao seu propósito. Aquilo que você pode fazer para impactar vidas, para impactar nações. Porque o plano de Deus está em curso e Ele precisa que você acorde para isso, para que você não perca o plano e para que você possa cumprir a promessa dEle, o propósito dEle na tua vida. Amém, querido? Fica com Jesus e não esquece não, se inscreve no canal, curte, compartilha essa palavra. Vamos levar essa palavra para todo mundo que a gente ama. Amém, querido?